coisas mais tensas do que já estão? Ela já tornou tensa no momento mesmo da sua criação, né? Porque uma das notas deste acordo é mesmo os submarinos. Os submarinos inicialmente previstos para a Austrália eram de propulsão elétrica, que deviam ser comprados à França, num acordo já pré-estabelecido, como também já referiu o colega Wellington, já que, portanto, já com este acordo, com esta aliança, toda ela anglo-saxónica, o que é curioso, não é? Australianos, americanos e britânicos, os submarinos que a Austrália vai adquirir são submarinos a propulsão nuclear, isto é, são os submarinos que são mais velozes e vão muito mais longe. E essa questão de ir muito mais longe é porque têm em vista atingir um alvo que esteja distante das águas territoriais australianas, e que em este estado são fundamentalmente aqueles que são entendidos como competidores ou rivais geoestratégicos, que são fundamentalmente a China e também, em certa medida, a Coreia do Norte. E também essa tensão vai aumentar, também tendo em conta que o Indo-Pacífico, por ser hoje a região mais rica do mundo e também por ser a que é mais militarizada, está a se criar aí um cenário de uma conflitualidade iminente. Este acordo prevê, como também tu disseste, que a Austrália adquira esses submarinos até daqui a 7 anos, mais ou menos, mas a conflitualidade pode acontecer muito antes. Ou se acontecer depois, poderá ver a Austrália entrar num conflito que muito provavelmente não terá grandes ganhos. Olhando, por exemplo, agora na relação comercial com a China. A Austrália tem na China o seu grande parceiro comercial e até com uma balança comercial favorável à própria Austrália. As relações comerciais entre os dois Estados, entre a China e a Austrália, leva a que a Austrália exporte para a China cerca de 100 bilhões de dólares anuais, ao passo que a China exporte para a Austrália cerca de 60 bilhões. Ora, entrar numa conflitualidade do gênero com um parceiro comercial importante até vai contra a lógica da paz perpétua de Kant. Enfim, estamos numa era em que parece que a lógica é da conflitualidade para a manutenção de um sistema internacional que muitos diplomatas, geoestratégicos, analistas, estudiosos dizem que é um sistema que deve ser revisto. E, aliás, mesmo no seio da sociedade australiana há esta reticência em relação à conflitualidade com a China, sendo a China um dos principais parceiros da própria Austrália. Uma outra nota: durante a guerra comercial com os Estados Unidos, de Trump, e a questão dos vistos dos estudantes internacionais da China, os chineses optaram pela Austrália. Tem uma grande comunidade estudantil ali, que também acarreta um investimento maciço de dinheiros chineses na sociedade australiana. Ora, isto tudo a Austrália poderá perder, mas também a explicação é simples, é que a Austrália não é um Estado de todo independente do Reino Unido, faz parte da Commonwealth, o chefe do Estado é o rei e, de consequência, vai ter que fazer o que o Estado que detém a soberania vai decidir. Portanto, é uma situação que para a Austrália pode ser vantajosa, mas neste estado atual só lhe coloca numa situação muito perigosa e até contra os seus próprios interesses nesta condição atual. Depois isso pode mudar ao longo do tempo, mas na condição atual parece ir contra a lógica dos interesses comerciais e econômicos da própria Austrália. Está exato. Bem, as relações são
de certa forma, conflituais, mas também existe o realismo econômico que faz que, mesmo nesta condição, continuem a fazer relações comerciais. O problema é a longo prazo ou a curto prazo entre os dois Estados. Se isso continuar, poderá mesmo haver uma certa ruptura. E também depende muito do tipo de governo que estiver em Canberra. Existem governos mais inclines a estabelecer relações cordiais com a China, mas também existem depois governos que são mais radicais. O atual primeiro-ministro parece ser um meio termo, porque ao herdar este acordo, porque este acordo é anterior à sua entrada no governo, revela que ele não pode se distanciar de uma posição já tomada por um governo anterior ao seu. E, ao mesmo tempo, também mantém a porta aberta para estabelecer relações comerciais ou para manter as relações comerciais com a China. Portanto, sim, a longo prazo poderá levar a uma ruptura, mas neste momento os dois países vão continuar a manter relações comerciais, embora com o olho na crítica da política externa e de segurança que a Austrália está a assumir, que até pode ser uma política legítima se percebe que a China esteja a ameaçar a sua zona de influência. Mas a Austrália é uma potência menor em relação a ser comparado com a China, não tem, penso, ambições hegemônicas no corredor pacífico, daí que parece ser mais um Estado pivô, não é, dos Estados maiores, no caso os Estados Unidos e o Reino Unido, que é um Estado que detém, de certa forma, a soberania sobre si e, de consequência, pode definir a sua política externa. Agora, em relação à questão que colocou anteriormente sobre as reações da China e da Rússia em relação à AUKUS, que já houve na altura em que foi estabelecida, portanto, é uma reação que se esperava, porque são estados visados. Estes submarinos podem alterar a correlação de forças entre a Austrália e a Rússia e a China, e também a própria Rússia, porque a Rússia também é um estado pacífico. E depois há também uma condenação que foi feita sobre a percepção de que haverá uma proliferação nuclear naquela região. E essa proliferação até, Paulo, pode ser entendida como uma violação até do acordo de não proliferação nuclear dos anos 60, que diz que os estados que têm armas nucleares vão poder mantê-los, mas os que não as tiverem não podem ter armas nucleares. Ora, esses submarinos, sim, serão a propulsão nuclear, e o presidente Biden disse que a Austrália manterá o seu estado de estado não nuclear, e os submarinos, segundo disse, não terão armas nucleares. Mas não deixam de ser submarinos que têm uma tecnologia nuclear de um estado que não é nuclear. Portanto, há uma espécie de contradição entre os intentos deste acordo e o espírito e a letra do acordo nuclear dos anos 60. E também se pode dizer aqui que os estados que vão perdendo, não é, nesta nova era nuclear são os estados que assinaram a partir dos anos 70, 80 e 90 os acordos nucleares que estabeleceram as suas regiões como regiões livres das armas nucleares. O continente africano assinou este acordo nos anos 90, o chamado Acordo de Pelindaba, que faz que a África seja uma região livre das armas nucleares. O mesmo também se passou com a América Latina e com outros países do mundo, sobretudo o Médio Oriente. Só que, como eu tenho dito às vezes, esses estados, mais do que estabelecerem acordos em que passam a ser zonas não nucleares, deviam optar por acordos que façam com que, em caso de deflagração de uma guerra nuclear, esses estados sejam livres de consequências nucleares, ou seja, livres de efeitos
das radiações nucleares, porque se houver uma guerra nuclear, não é? Esses Estados que assinaram esses acordos também sofrerão as consequências das radiações nucleares. E aí é que é importante que esses Estados africanos, América Latina e tantos outros comecem a refletir sobre a necessidade de responsabilizar os Estados do sistema internacional que iniciarem uma guerra nuclear que tenha efeitos nefastos sobre as suas economias, os seus países, as suas populações. Porque a minha avó que está no motor não pode ser vítima de uma guerra nuclear que for decidida em Washington sem ter ganhos diretos deste conflito. Ou se a avó do meu tio que estiver numa outra região qualquer do mundo não pode ser vítima de uma guerra nuclear que for decidida pela Rússia, porque ele não vai ser beneficiário deste conflito. Portanto, o que a humanidade ganha em caso de deflagração nuclear, senão os Estados mesmo que a iniciarem? Até eles mesmos também podem não ser os vencedores, mas existe este risco que a comunidade internacional deve refletir, e até houve, durante a administração Obama, esse esforço com vista à distinção nuclear. O New START foi, digamos assim, renovado durante o seu mandato, em 2010, só que nesta contenda entre a Ucrânia e a Rússia, os russos saíram do New START, porque uma das condições é que os Estados-membros de New START devam dizer a outros, isto é, os russos devem dizer aos americanos quantas armas têm, em que condições estão, e vice-versa. Os americanos devem contar aos russos a mesma coisa, mas nesta condição de conflito entre os dois Estados, a Rússia achou por bem sair deste acordo, mas isso tudo leva a um risco iminente de uma hecatombe nuclear. Portanto, existe essa preocupação que os Estados não podem deixar de discutir ao nível das suas cúpulas multilaterais, a partir da União Africana. Portanto, a União Africana não se pode só limitar em fazer condenações do gênero, deve também olhar para as questões macro deste conflito e como pode emprestar a sua voz para que ele possa ser, digamos assim, resolvido por via pacífica ou de forma a satisfazer os interesses. Portanto, o Indo-Pacífico é só uma nova frente, entre aspas, desta conflitualidade, porque ela já existe mesmo até desde os anos 90. Estes dois países que são peças-chave nesta matéria de exportação de produtos alimentares, em caso de não haver algum prolongamento, o que poderá ser do mundo? Quais são as saídas que o mundo deve encontrar? É uma grande questão, Paulo. Bem, penso que duas notas, né? A primeira nota é que este acordo de cereais me parece ser mais um acordo simbólico, isto é, deixar uma porta aberta para que os russos e os ucranianos se possam dialogar, embora através dos mediadores, que é o governo turco e as Nações Unidas. Portanto, é importante que exista esta porta para que, em caso de negociações pós-conflito, esta porta possa ser ainda usada para chegar a uma cessação ou a uma negociação que ponha fim ao conflito entre os dois Estados. Portanto, é importante este acordo em relação a esta possibilidade. Depois, a segunda nota é que, efetivamente, a Ucrânia e a Rússia estão no top 5 dos maiores exportadores dos cereais. O maior deles é a Rússia e, curiosamente, Paulo, a Rússia só se torna um dos exportadores maiores em função das sanções que sofreu em 2014, quando fez de tudo para que a Crimeia voltasse a ser parte do seu território. Sofreu sanções dos produtos agrícolas europeus e apostou na agricultura interna. E hoje é um dos exportadores, é o maior exportador dos cereais, com uma quota de cerca de 14% no mercado mundial das exportações. Agora,
O que poderá acontecer se não houver essa renovação, que no fundo penso que haverá, porque é no interesse de ambos os Estados. Portanto, se não houver, hipoteticamente, os que comem pão, como disse uma vez o nosso ministro do Comércio, vão ter que comer mandioca, não é? Tem que ter alternativas aos produtos que são feitos com base em cereais. Porque as pessoas não podem morrer, os que dependem dos cereais, e também diga-se aqui que a percentual das exportações dos cereais russos e ucranianos é só de 22%. Quer dizer que mesmo se eles deixem de exportar, existe uma percentual maior de outros estados que continuarão a exportar. Portanto, poderá ter um menor impacto, não é? Porque existem outros estados que têm uma produção maior, uma produção global maior, que poderão fazer face à demanda dos cereais nos países em que haja essa demanda. De resto, vai haver essa renovação, aliás, já foi dito. A única precondição que a Rússia impõe nestes acordos é que os demais produtos agrícolas da Rússia possam ser exportados antes, porque a Rússia é um dos maiores exportadores de fertilizantes do mundo, que são necessários para a produção agrícola de vários produtos agrícolas. Portanto, esta contrapartida que muitas vezes sente que não é tida em atenção neste acordo dos cereais com a parte ucraniana. De resto, os cereais sendo importados também pelos países do bloco ocidental, a não exportação da parte da Ucrânia, o que não é provável, também pode afetar os países europeus, não é, que importam cereais ucranianos. Há também aqui uma espécie de geopolítica de importação de cereais. Os países que tendem a ser mais pró-russos importam os cereais da Rússia, e os que são pró-Ucrânia importam os cereais da Ucrânia. Por exemplo, a China importa muitos cereais da Rússia, mas também da própria Ucrânia. Daí essa neutralidade no conflito. Já a Turquia também importa os cereais, quer da Rússia como também da própria Ucrânia. Daí ser um dos mediadores, porque é do seu interesse que este acordo possa continuar. Tanto tudo pode acontecer, mas no estado atual tudo diz que o acordo vai ser renovado no próximo dia 19 de março para mais 60 dias, e depois vamos voltar a ter outra vez esta incerteza se vai ser renovado ou não. Mas até agora parece que vai ser renovado, e os países que dependem dos russos e dos ucranianos na matéria dos cereais devem respirar de alívio.